Olá pessoal, eu me chamo Pedro, eu sou acadêmico de odontologia do Centro Universitário do Distrito Federal e eu vim trazer para vocês um pouco sobre técnicas de escovação. A primeira técnica que a gente vai mostrar aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, é o que a gente chama de técnica de fones, né? É a primeira técnica que geralmente a gente ensina e que a gente aborda com os pacientes pediátricos, né? Então a gente tem uma indicação pediátrica para a técnica de fones que a gente chama de técnica circular. A gente vai fazer movimentos amplos, né? E esses movimentos circulares vai pegar tanto os dentes quanto a gengiva. Então a gente vai posicionar a escova de dente na perpendicular, né? E a gente vai fazer esses movimentos circulares, né? Então são movimentos circulares que pega a região dos dentes, né? E região da gengiva, e a gente vai fazendo esse movimento. E a gente pode falar isso para estimular a escovação para as crianças, que a gente vai fazer movimentos de bolinha, né? Depois a gente abre a arcada e nas oclusais o que a gente vai indicar para a criança, né? A escova já vai estar na horizontal, né? E nas oclusais a gente vai fazer movimentos de vai e vem. Só que esses movimentos de vai e vem para as crianças, a gente pode falar que são movimentos do trenzinho, né? Quando a gente fala, né, na parte lingual, a gente vai fazer movimentos que a gente pode falar para as crianças que são movimentos de vassourinha, né? Então a gente vai fazer os movimentos de vassourinha. Então faz isso, ó. Movimentos de vassourinha. A gente tem os movimentos de vai e vem, que são os movimentos que nós chamamos de trenzinho, e a gente faz os movimentos de bolinha. Então essa é a técnica de fones. Uma segunda técnica que a gente vai trabalhar, nós chamamos de técnica de Stillman modificada, né? Então qual que é a principal indicação para essa técnica de Stillman modificada? Crianças, jovens e também adultos com algum tipo de retração gengival. Então são pacientes que têm a gengiva mais comprometida, que têm uma gengiva mais delicada. Então a gente pode orientar a realização dessa técnica para essas pessoas. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai posicionar as cerdas da escova no ângulo de 45 graus em relação à mucosa alveolar e essa escova, as cerdas da escova vai cobrir parcialmente tanto a gengiva, né? Vai cobrir parcialmente tanto a gengiva quanto os dentes. E a gente vai fazer uns movimentos com uma pressão bem leve e movimentos vibratórios no sentido mesiodistal. E a gente vai fazer o que nós chamamos de técnica de rolo, que é como se fosse um movimento de deslizamento da escova em direção ao plano oclusal. Então, é assim que a gente faz a técnica de Stillman modificada. Então, essa técnica de Stillman a gente faz a limpeza, né, desses pacientes que têm retração gengival. Não só de pacientes com retração gengival, mas também de jovens, né, e crianças. Então a gente faz esses movimentos de deslize da escova em direção a esse plano oclusal, que a gente chama de técnica de rolo. No caso da região lingual, a gente vai posicionar a escova na vertical. Então a gente faz isso, né? Na vertical a gente faz isso, tá? Com esses mesmos movimentos com ângulos de 45 graus. E nas oclusais a gente faz um movimento de vai e vem. Então, oclusal, vai e vem. Na região lingual, a escova, a gente vai fazer esse movimento. Na parte anterior, a escova na vertical. E fazendo esse movimento. Então, essa é a técnica de Stillman modificada. Uma terceira técnica, já mais indicada para dentição permanente, então para adultos, para adolescentes, né? Essa técnica é extremamente recomendada para grande parte dos pacientes, é o que a gente chama de técnica de Bass vibratória. Então, qual que é o principal objetivo dessa técnica de base vibratória, né? É basicamente limpar o suco gengival sem provocar qualquer tipo de dano, e além disso, a gente favorece a formação de queratina no epitélio sulcular. Então, como eu já falei, a indicação é para jovens, adultos, com uma boa habilidade motora,
que não tenha retração gengival, que não tenha nenhum tipo de doença periodontal, tá? E qual que vai ser a principal característica da técnica vibratória? Remoção mais efetiva da placa, né, do biofilme bacteriano, principalmente se tratando a nível gengival. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai posicionar a escova nesse ângulo de 45 graus, né, em relação ao dente e à gengiva. E depois a gente vai pressionar suavemente, realizando movimentos vibratórios, né? Esses movimentos vibratórios vai ficar em cerca de 15, né, de 10 a 15 segundos por área relativa ao tamanho da cabeça da escova. Então, ângulo de 45 graus, movimentos vibratórios de 10 a 15 segundos em relação a que a cabeça da escova pegue. Depois a gente muda, movimento de ângulo de 45 graus, movimentos vibratórios. Para os dentes anteriores, superiores e inferiores, a gente vai posicionar a escova verticalmente, né? Por quê? Porque a gente tem uma melhor limpeza do suco gengival. Então a gente faz basicamente isso, ó. Tanto os anteriores superiores quanto os anteriores inferiores. Então a gente vai posicionar a escova na vertical e a gente vai fazer essa técnica vibratória, né, de 10 a 15 segundos. Técnica vibratória de 10 a 15 segundos. Técnica vibratória de 10 a 15 segundos. Técnica vibratória de 10 a 15 segundos, tá? Na fase oclusal, a gente vai fazer movimentos curtos, né, com cerca de 20 golpes. Então, movimentos curtos, 20 golpes. Então, essa é a técnica de base vibratória. E ainda mais fácil de entender é a técnica de base modificada, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar novamente a escova no ângulo de 45 graus. Vamos fazer movimentos curtos de 10 a 15 segundos. Só que agora a gente vai acrescentar o movimento de rolagem, a técnica de rolagem. Então, como que vai fazer? Ângulo 45 graus, movimento vibratório de 10 a 15 segundos e agora a técnica de rolagem. Então, a gente vai fazer a vassourinha. Para que a gente faz? Qual que é a indicação dessa técnica de base modificada? Principalmente para a gente melhorar a capacidade de remoção do biofilme supragengival, né? Nas oclusais, a gente vai fazer movimentos de vai e vem, tá? Aqueles 20 golpes, assim como era na técnica de base vibratória. E internamente falando, a gente vai empregar novamente a técnica de base modificada. Movimentos vibratórios, 10 a 15 segundos, rolagem. Movimentos vibratórios, 10 a 15 segundos, rolagem. Internamente, movimentos vibratórios, 10 a 15 segundos, rolagem. Então, a rolagem sempre é empregada nessa técnica de rolagem, né, movimentando, rotacionando a escova, ela é sempre empregada na técnica de base modificada. Por fim, uma outra técnica que é empregada, né, de escovação é a técnica de Charters vibratório, né? Então, essa técnica ela é mais indicada para pacientes que usam a aparelhagem fixa ortodôntica, né? E essa técnica vai favorecer melhor a limpeza desses dentes e dessa gengiva, né? Mesmo utilizando essa aparelhagem. Então, como que a gente vai posicionar a escova, né? A gente posiciona a escova com um ângulo também de 45 graus, porém a gente não vai posicionar a escova com ângulo de 45 graus em direção ao dente gengiva, a gente vai direcionar em direção ao plano oclusal, né? Então, a esse plano oclusal e em direção ao bracket da própria aparelhagem ortodôntica. Então, a gente posiciona, ao invés de ser assim, né, em direção à gengiva, a gente posiciona assim em direção ao plano oclusal e à aparelhagem ortodôntica, ao bracket da aparelhagem, e a gente vai fazer movimentos de apertar e vibrar a escova. Lembrando que esses movimentos de apertar e vibrar a escova tem que ser movimentos suaves, tem que ser movimentos gentis. E a gente vai fazer isso durante 10 vezes. Então, são 10 repetições de movimentos suaves, né, fixos,
gentis durante 10 vezes e a gente posiciona depois aonde a cabeça da escova não havia pegado, né? Então, quando a gente escova a oclusal, né, quando a gente vai para as oclusais, o terço vestibular incisal acaba também sendo escovado. Então, as oclusais a gente vai fazer movimentos de vai e vem, dando aqueles 20 golpes. Então, essa é a técnica de Chatters vibratória. Na lingual dos dentes anteriores, inferior e superior, a gente inclina também a escova no sentido vertical para a gente fazer essa limpeza.